Hoje eu vou te contar a verdade sobre o vídeo do Thiago Nigro que viralizou na semana passada, o Primo Rico, sabe? Nesse vídeo ele ensina basicamente o que ele faria para ficar milionário em 6 meses, começando com um salário de R$ 1.700. Você já deve ter ficado chocado, né? Porque, caraca, é muito complicado a gente acreditar numa fórmula mágica, numa promessa tão boa demais para ser verdade assim. Mas vamos aprofundar um pouco mais esse raciocínio, trabalhando alguns pontos extremamente importantes que ele trouxe ali no vídeo dele. Olá, meu povo, meu nome é Amanda Caroline, eu sou consultora financeira há mais de 3 anos e pela minha experiência trabalhando e atendendo dezenas de pessoas de diversas faixas de renda, quando eu vi esse vídeo do Thiago Nigro, eu fiquei realmente bastante chocada, porque é uma coisa assim, totalmente fora da realidade do começo ao fim. E eu nem tô falando do trecho que mais chamou a atenção das pessoas, eu tô falando dos outros pontos que pra mim são ainda piores. A parte que mais chamou a atenção das pessoas e que foi inclusive o que fez com que o vídeo viralizasse é a hora em que ele tá montando ali um orçamento, digamos assim, com o dinheiro que ele ganharia trabalhando como barman. Ele utilizou essa profissão como um referencial porque, segundo ele já trabalhou exercendo essa função lá antigamente, antes dele ser assessor de investimentos, antes dele ser o primo rico propriamente. E eu nem vou entrar no mérito se é possível ou não é possível ganhar R$ 1.700 trabalhando nessa profissão, porque eu acredito sim que é perfeitamente possível. Mas quando ele vai fazer a divisão do seu orçamento, ele coloca ali que separaria R$ 300 para poder gastar com o supermercado. E aí eu quero abrir um parênteses, saindo um pouco até em defesa do Thiago Nigro, porque esse vídeo é de 2019. E aí eu posso te dizer por experiência própria que em 2019 isso era sim possível. Sabe por quê? Em 2019 foi o ano que eu me casei, então foi um ano muito marcante para mim, porque foi essa transição de eu viver ali na casa da minha mãe, dependendo dela direta ou indiretamente, para eu ir para minha casa com meu marido e aí sermos só nós dois. E nessa época eu me lembro claramente que eu fazia compras de R$ 150 por semana no supermercado. É claro que não eram as compras mais abundantes de todas, mas ali eu comprava verdura, comprava carne, comprava tudo que a gente precisava para ter uma alimentação saudável e básica ali. Então, sim, R$ 300 por pessoa para o contexto de 2019 era sim possível. Só que de 2019 para cá, com a pandemia, mudança de governo, tantas coisas que aconteceram, os preços aumentaram tanto, mas tanto, a ponto de que a inflação acumulada nesse período de 2019 para cá é de aproximadamente 25%. Mas a gente sabe que nesse mesmo período tiveram coisas que não aumentaram só 25%, dobraram de preço, triplicaram de preço. Então daí a gente entende o choque tão grande que as pessoas sentiram quando viram esse vídeo, porque a realidade de 2023 é muito distante da realidade de 2019. Mas o ponto que mais me chamou a atenção nesse vídeo não foi essa questão, porque, como eu te falei, faz sentido sim esses números para 2019. O ponto que mais me chamou a atenção foi a forma com que ele disse que seria possível faturar R$ 1 milhão em apenas 6 meses. Isso porque ele fez uma simplificação desse processo que é uma coisa um pouco desleal, para dizer o mínimo. O plano dele no vídeo era basicamente o seguinte: ele iria trabalhar como barman 7 dias por semana. Paralelo a isso, ele ia poupar pelo menos uns R$ 300 aproximadamente ali por mês. Com isso, ele compraria um celular, pagaria um bom plano de internet e aí gravaria vídeos para o YouTube para poder ir ali construindo a sua audiência, vendendo algum tipo de curso online ou consultoria, alguma coisa assim, e iria escalar esse trabalho de forma assim totalmente exponencial e fora da realidade para conseguir faturar em 6 meses R$ 1 milhão. Como a gente vive num país em que, infelizmente, as pessoas estão sempre procurando uma promessa de ganho fácil, eu sei que muita gente, quando se deparou com esse trecho do vídeo, seja lá em 2019, seja agora, ficou com os olhinhos brilhando assim. E pensar, caraca, só com um celular, uma boa internet, gravando vídeos pro YouTube, eu vou conseguir ficar milionário em 6 meses? Isso é bom demais, cara. E olha, eu vou ser sincera com você, eu não digo que é impossível construir uma grande riqueza. Eu acredito sim que é possível nós construirmos um patrimônio de R$ 1 milhão ou mais. Esse é o meu foco e eu tenho certeza que pode ser o seu foco também aí que tá me assistindo. Agora, dizer que isso pode acontecer em 6 meses utilizando a internet ao seu favor, simplesmente não é verdade. Ou pelo menos não é a regra, não é o que a maioria das pessoas deveria esperar. É verdade que algumas poucas pessoas fazem um sucesso estrondoso na internet da noite
para o dia. Só que se você for ver a fundo a vida dessas pessoas, você vai ver que das duas uma, ou ela de fato é a exceção da exceção, ela fez uma coisa na hora certa, do jeito certo, no dia certo, e aí todos os astros convergiram para que ela desse essa sorte de bombar na internet e fazer muito dinheiro, o que é muito raro, porque existe uma diferença entre bombar na internet e bombar na internet e fazer muito dinheiro. A distância entre esses dois pontos, na maioria das vezes, é muito distante. Ou então, essa pessoa fez sucesso do dia para a noite, mas ela já estava na internet há muitos anos, produzindo e produzindo e produzindo. Se a gente for olhar, inclusive, para a trajetória dos maiores influenciadores de finanças que existem hoje em dia, nós vamos ver que a maioria deles começou há 10 anos atrás. O próprio Thiago Nigro, que falou no vídeo sobre como ficar milionário em 6 meses gravando vídeos pela internet, teve uma trajetória muito grande até ele se tornar o primo rico, o tão famoso influenciador de finanças. Ele começou lá atrás trabalhando como estagiário, depois ele passou a ser assessor de investimentos, enquanto isso ele estava trabalhando como barman, depois ele criou o próprio escritório dele de assessoria de investimentos, deu um duro danado, depois ele criou o canal dele no YouTube, vendeu a empresa dele, depois de algum tempo o canal do YouTube dele foi crescendo progressivamente. Não sou eu que estou inventando essa história, ele conta essa trajetória no livro dele, ele conta essa trajetória em episódios de podcast que ele participa, tá o tempo todo falando sobre isso, mas por algum motivo ele quis tornar as coisas fáceis demais nesse vídeo, quando na verdade, se a gente olhar para a própria trajetória dele e para de outros influenciadores, como eu tô falando, não é bem assim que acontece. Então eu acredito que a melhor forma de nós construirmos a nossa liberdade financeira de verdade é encarando a nossa situação financeira de forma 100% realista. Porque se você não for realista quanto ao seu trabalho, quanto à sua situação financeira, quanto à sua capacidade e habilidade de fazer dinheiro hoje e investir esse dinheiro e ter bons retornos, sabe o que vai acontecer? O que é a coisa mais trágica que tem? É que no meio do caminho você vai desistir, no meio do caminho você vai desanimar. E a gente não pode fazer um planejamento financeiro, como ele fala ali no vídeo, com as coisas todas bonitinhas, encaixadinhas. Ah, eu vou gastar R$1.000 de moradia, vou gastar R$300 de mercado, R$150 de utilidades e vai sobrar X reais. A gente não pode fazer esse tipo de planejamento porque a nossa vida real não é assim redondinha. Pessoas normais têm desafios reais e o nosso planejamento financeiro tem que acompanhar esses desafios que estão presentes na nossa vida. Pessoas normais têm imprevistos com saúde, pessoas normais cometem alguns erros na sua trajetória que levam elas a fazerem dívidas, pessoas normais precisam ter momentos de descanso, momentos de lazer e o nosso orçamento ele tem que corresponder ao nosso contexto de vida, tem que corresponder a essa vida que muitas vezes não é linear. Tem que corresponder a esse contexto de vida que tem os seus altos e baixos, que tem necessidades que muitas vezes não são essenciais. Porque um ser humano, ele não vive só daquilo que é essencial. Você já deve ter reparado isso aí na sua vida. Se você tiver onde morar e o que comer, beleza, excelente. Mas nós sempre queremos ter um algo a mais. Nós sempre queremos ter mais conforto, nós sempre queremos ter mais qualidade de vida. E a forma com que nós administramos a nossa vida financeira tem que englobar todas essas coisas que são importantes para nós. E aquilo que é importante para você pode não ser importante para mim. É por isso que eu trabalho com os meus clientes de forma totalmente individualizada, de forma totalmente personalizada, sem seguir essas fórmulas prontas, sabe? De 70-30, 50-30-20. Isso funciona para algumas pessoas, funciona, mas na maioria dos casos a nossa vida não se encaixa nessas fórmulas prontas. Por isso que nós precisamos fazer um planejamento financeiro que seja de fato inteligente, eficiente, realista, como eu estou falando aqui. Mas para não dizer que não tem nada nesse vídeo do Thiago Nigro que se aproveite, tem uma coisa que ele falou ali no vídeo que eu concordo totalmente, que é você separar já no seu orçamento ali a cada mês um valor ou um percentual para você reinvestir em si mesmo, para você investir em conhecimento. Porque também pela minha experiência, atendendo dezenas de clientes nos últimos anos e na minha própria vida, eu pude perceber que isso de fato gera muito resultado, porque o nosso maior ativo é o nosso tempo e o nosso conhecimento. É com o nosso tempo, nosso conhecimento, nossas habilidades que nós conseguimos sim fazer mais dinheiro. E quanto mais dinheiro nós fizermos, mais rápida vai ser a construção do nosso patrimônio. Embora seja preciso fazer muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo para você ficar milionário em 6 meses. O fato é que
Hoje, uma pessoa que de fato quer construir riqueza precisa focar no seu desenvolvimento pessoal. Então, investir em cursos, investir em livros, em consultorias, mentorias, são coisas que de fato vão te trazer um retorno muito mais rápido do que se você estiver simplesmente trabalhando com aquilo que você já tem. Já ouviu aquela frase que diz que o dinheiro que você ainda não faz é por causa do conhecimento que você ainda não tem? Pois é, eu acredito muito nessa frase e acredito inclusive que esse conhecimento vem das nossas experiências práticas, dos nossos erros e acertos, mas também vem do conhecimento que outras pessoas nos transmitem e dos erros e acertos que elas cometeram e com os quais a gente aprende. Então, esse conjunto da nossa vida, colocando em prática as coisas que nós aprendemos, é capaz sim de nos levar a fazer mais dinheiro e construir o nosso patrimônio de uma forma mais rápida. Mas agora eu quero que você comente aqui pra mim. Você acha que é possível fazer R$1 milhão em 6 meses com o seu celular, gravando vídeos pra internet e começando com uma renda de R$ 1.700? Eu quero muito saber o que você acha sobre isso. Se você quer acompanhar o meu dia a dia e aprender mais sobre finanças e investimentos, me segue lá no Instagram, é @amanda.caroline. Um forte abraço e até o próximo vídeo.